Olá, seja bem-vindo ao canal Roberto Bornacin, canal dedicado à ciência e tecnologia na área de engenharia mecânica. E hoje eu falarei a respeito da soldagem a plasma, né? Mais um episódio aí da série de metalurgia da soldagem. A gente está falando primeiramente dos processos e depois no caso eu, irei falar sobre aí alguns fenômenos que ocorrem na metalurgia da soldagem, beleza? Então, como eu disse, é importante você entender pelo menos de qual processo que eu estou falando, para assim, lá com as comparações que eu irei apresentar para frente, você poder entender. O livro que eu estou utilizando como base para esse capítulo é o livro do Welding Metallurgy, do autor Cole, 2003. Então pesquise aí esse nome aí que você vai encontrar. Está até na descrição aqui embaixo, você consegue encontrar esse livro pela internet, beleza? Então, explicar o processo aqui. Então, quando eu estiver falando de soldagem a plasma, às vezes aparecer a sigla, está relacionada ao PAW. Então, Plasma Arc Welding, beleza? Vamos explicar aqui como é que funciona o processo. Bom, um arco de plasma aqui, estabilizado, ele é aberto entre o metal de base e um eletrodo de tungstênio, né? E com a abertura desse arco, eu utilizo aqui o metal de adição para mim poder fazer a solda. Então, eu adicionando aqui o metal de adição, estou com o arco aberto, e daí eu vou realizando a solda no metal de base. Ele é um pouco parecido com o processo TIG, se você tem até um vídeo aí anterior que eu falo. É só você olhar aí na playlist aí do lado que você encontra, ok? E aqui, então tem várias camadas aqui no bucal. Aqui tem, nesse orifício aqui, que vem desse cilindro aqui, é o gás utilizado para fazer o plasma, beleza? Temos aqui nesse outro orifício o gás de proteção, que geralmente é o hélio ou o argônio. Se a gente dá uma subida aqui, porque a figura B ela é praticamente uma ampliação dessa região aqui. Então, vamos voltando para cá, né? Então, um cabo que vem o gás de proteção, uma mangueira, ela é controlada pelo console, né? Então, temos o console aqui que ele controla a frequência do material, do gás. Isso influencia diretamente no processo da operação. E também o outro aqui, no caso, temos o do gás do plasma. Então você tem aqui um controle do gás de proteção e do gás de plasma. Okay? Aqui temos uma fonte de energia, onde uma polaridade é engatada na peça e outra engatada no console também. Beleza? E a princípio é isso. Tem mais uma coisinha aqui, que nós temos um tubo de cobre refrigerado a água. Para quê? Para que não funda o metal de tungstênio, que isso vai estragar com o seu processo aí. É importante notar que a gente também, aqui a geometria do arco, você tem um arco bem constricto, aqui que a gente fala, é um arco bem comprimido, podemos dizer assim, não de compressão, mas o espaço para ele passar é bem pequeno. E aqui, quando ele chega até a peça, ele faz em um formato de um sino. Beleza? E aí quando ele realiza a solda, aí depende da espessura da peça de trabalho, você forma o buraco de fechadura, que é o keyhole, né? Então, a fusão aqui ela atravessa praticamente toda a peça de trabalho e você vai realizando a soldagem com o metal de adição. Ok? Então vamos passar de slide aqui. Então aqui a gente tem uma comparação entre o arco do gás a plasma, da soldagem a plasma, e temos aqui do processo de TIG, que é o GTAW. E aqui a gente pode ver que o comprimento do arco do processo do gás a plasma ele é muito maior. Isso tem uma grande influência que a gente vai falar mais para frente na área de metalurgia mesmo, que é só para falar do processo. E como vocês podem ver aqui, o TIG ele tem um arco bem menor. Bom, aqui temos o processo, o buraco de fechadura, que é onde basicamente o metal ele atravessa a solda, que no caso o arco ele atravessa o metal de base, funde o metal de base, aí você vai tendo o formato de buraco de fechadura. O que é a vantagem desse buraco de fechadura aqui? Quando você funde e já estabiliza ele, você pode fazer a solda em apenas um passe.
Então, com um passe só, você realiza a soldagem. Então, aqui é importante salientar aqui desse tipo de processo, que ele realiza o buraco de fechadura, né, que é aqui o hole, em espessuras de 2,5 mm até 6,4 em um único passe. Isso é a fonte que o livro me proporcionou, né? Pode ser que exista até mais aí, né, com o desenvolvimento das máquinas. Isso é normal. Mas assim, para a gente ter um parâmetro como base, mais ou menos. E aqui ele realiza a soldagem 5 a 10 vezes mais rápida do que o TIG. Aqui falando de aço inoxidável. Então também é uma outra vantagem desse processo. Se a corrente é alta, é um cuidado que a gente tem que tomar, sempre na hora de você parametrizar a corrente. Eu não vou entrar aqui no mérito de processo, nas configurações, só estou explicando de uma forma geral para você poder entender como é que funciona. Mas se você tem uma corrente muito alta nesse processo, você tem o desprendimento aqui do metal, e como você tem podemos dizer assim, um arco bem constricto que abre aqui, você não vai conseguir soldar, certo? E se você tem uma corrente muito baixa, não consegue fundir a peça aqui, ó. E para você ter o buraco de fechadura, então o buraco de fechadura você tem que controlar a corrente. Então aqui a gente tem um parâmetro para você ter uma noção, ele só forma-se acima de 100 A, mas você tem que controlar outros parâmetros também que influenciam no processo, beleza? Vamos falar as vantagens agora e as desvantagens. Boa vantagem em relação ao processo TIG, que é parecido, ele tem menos sensitividade à variação no comprimento do arco durante soldagem manual, ou seja, o arco ele varia menos. Se por exemplo, o operador ele levanta ou mexe um pouco a mão, não tem, podemos dizer, uma boa coordenação motora, não dá tanta diferença, porque como vocês viram na imagem anterior aqui, ó, o arco dele é bem maior, né, quando você compara com o processo do TIG. Né? Então isso aí já é uma vantagem. E também o ponto negativo, as limitações dele, o custo dele é bem mais alto, ele necessita de ajustes adequados, como eu disse, porque você tem um arco bem pequeno e você tem que controlar bem ele e direcionar ele bem para poder fazer o buraco de fechadura, senão você pode fazer de uma forma errada, a peça tem que estar bem ajustada, tudo certinho, né? O eletrodo também tem que estar bem ajustado. E aqui você tem que, né, a respeito dos parâmetros do console. Então, às vezes não é tão simples assim, só chegar lá e soldar, por exemplo, igual o processo TIG, que ele é um pouco mais simples, o ferramental dele, do que isso daqui. Né? Se você não entender da parte dos parâmetros aqui do console, da frequência que você utiliza, que influencia totalmente no arco, aí não fica legal. Beleza? Então, como de praxe aqui nos últimos slide do vídeo eu sempre mostro essa tabelinha aqui, né, a tabela geral dos processos de soldagem. Então, se a gente analisar aqui o processo do TIG, vamos pegar aqui, desculpe, de soldagem a plasma, você pode ver que ele tem ele é bem mais restrito aos aços inoxidáveis e os aços de liga de níquel, desculpe, as ligas de níquel. Então, ou no caso das ligas de alumínio, ele solda apenas espessuras até 3 mm. Então, também podemos dizer que é uma limitação, uma desvantagem, quando você compara com o processo TIG. O TIG ele já solda até, tirando a desvantagem do arco, mas o TIG ele solda até uma espessura M. No caso, seria de 6 a 19 mm. Então, essa é podemos dizer assim, uma limitação desse processo. Bom, por esse vídeo era isso. Peço que se você ficou com alguma dúvida ou algo não ficou tão claro assim, deixe nos comentários aí que eu estarei respondendo. Ok? Muito obrigado.